Povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa jornada Start. Eu sou a sua English Teacher, Erika. Tá bom? Então, se você ainda não me conhece, eu sou Erika Gondim, sua nova professora de inglês, porque vocês vão participar comigo dessa jornada e, quem sabe aí, nas próximas aulas, no nosso curso, na nossa plataforma, que eu vou falar no último dia sobre isso, porque hoje nós vamos estudar inglês, tá certo? Dizer aqui pra você, certo? Que eu fazendo aqui, preparando essa live, eu me lembro de quando eu iniciei os meus estudos na língua inglesa. Não foi nada fácil, eu já falei sobre isso em outros momentos no Instagram, e eu sempre ficava com essa trava de, meu Deus, como é que eu vou fazer para ficar bem no inglês, de ser fluente, sendo que eu não tinha dinheiro, fazia faculdade. E vocês sabem que universitário, né? Não é gente, tá? Mas eu dei meus pulos. Então, fui ganhando aqui um estágio aqui, fui participando de um programa por lá. Então, fui juntando um dinheirinho, até que meus pais também me ajudaram e eu embarquei em em um intercâmbio, tá certo? E chegando lá, eu não falava muito bem inglês. Ah, peguei vocês. Gente, eu não cheguei lá falando 100% a língua inglesa, mas cheguei lá, né, depois de um tempo, consegui um emprego já lá, né, só que aqui para trabalhar aqui no Brasil, quando eu voltasse. E, mas eu fiquei nessa, né, meu Deus, eu preciso falar inglês, e agora? Foi aí que eu fui atrás de recursos na internet, só que tudo era muito escasso. Eu simplesmente não conseguia encontrar um material bom para que eu pudesse seguir. Até que eu vi na internet um curso online e fui atrás. Então, eu decidi fazer realmente o passo a passo do que aquele professor dizia. E foi aí que parecia assim um passe de mágica. Eu consegui destravar o meu inglês, consegui falar espontaneamente, e isso para mim foi um divisor de águas, porque aí eu pude dar melhor as aulas, né? Até mesmo para alunos ali de nível intermediário que já entendiam o inglês, mas queriam também destravar e não conseguiam. Então, foi aí que eu fui conseguindo, tá certo? E é por isso que eu estou aqui fazendo para vocês essa jornada. Porque Start não é simplesmente você é, pegar aqui algumas aulas e tentar estudar e fazer mil e uma coisas. Não, não é só isso. É também um jeito novo de aprender inglês. E é isso que eu quero passar para vocês. Porque eu sei que vocês estão cansados de sentar na cadeira, pegar um livro didático, ficar folheando e tentando entender o que está sendo dito ali, o que está sendo falado nos diálogos e vocês não entenderem nada. E muitas vezes terminarem de estudar e não conseguir colocar em prática. Então, é aqui, a partir de hoje, que nós iremos começar a destravar o seu inglês para que você aprenda esse novo jeito de aprender inglês e assim conseguir conversar com qualquer pessoa, tá certo? Para que você tenha repertório na sua cabeça, para que você saiba ir sem vergonha mesmo conversar com alguém. Beleza? Então vamos nessa? So let's go! Let's start! Vamos começar a nossa aula. Então, pessoal, olha só como eu falei para vocês. Hoje, aliás, nesta jornada, nós iremos falar sobre um trechinho da série Friends. Então, você que gosta muito dessa série, não vai perder essa oportunidade de ver o que estamos
estudando hoje aqui, tá certo? Então, esse é um trecho de Friends Reunion, tá? Que foi um episódio que fizeram após 20 anos, ou foi 10 anos, que a série terminou. Então, vamos lá. Primeiro, vocês irão ouvir o trecho que eu separei, tá certo? Ele está em formato de vídeo, mas vocês irão receber em formato de áudio, tá certo? Então, escuta aí esse trecho. Hi. I didn't get a cat. Oh, that's interesting. No, it's not interesting, okay? It's very, very not interesting. It's actually 100% completely the opposite of interesting. All right, I get it, Ross. You had no right to tell me you ever had feelings for me. What? I was doing great with Julie before I found out about you. Hey, I was doing great before I found out about you. You think it's easy for me to see you with Julie? Well, then you should have said something before I met her. Então, aqui começa com a Rachel dizendo hi. Então, hi você já sabe o que é, né? Oi. Olá. Hi. E aí o Ross já chega dizendo I didn't get a cat. I didn't get a cat. Vamos repetir comigo? I didn't get a cat. I didn't get a cat. I didn't get a cat. E aí ela diz, oh, that's interesting. Ah, isso é interessante. Oh, that's. Repitam comigo. That's interesting. Atenção para a pronúncia. Interesting. Interesting. Ok? That's interesting. Então, ele diz, né? Eu não ganhei um gato. E aí ela fala, ah, isso é interessante? No, it's not interesting, ok? Vamos lá, repitam comigo. It's not interesting, ok? It's not interesting. It's very, very not interesting. Vamos lá? It's very, very not interesting. Então, esse Tzinho aqui, ele não vai ser pronunciado, tá? Not interesting. It's actually. Certo? Então, actually, olha só como é a pronúncia, tá? Como se tivesse um X aqui, beleza? Então, ó, a pronúncia seria, deixa eu colocar aqui, mais ou menos como actually, beleza? Depois, 100%. Então, esse 100%, tá? A gente diz 100%. 100%. Ok? Completely. The opposite. Of interesting. Então, o que ele falou aqui, né? Não, isso não é interessante, ok? Isso é nada interessante. Isso não é nada interessante. Isso aqui eu tô falando, isso não quer dizer que seja desse jeito, tá? Porque, tipo assim, very significa muito, certo? Então, eu estou falando aqui de livre tradução, tá? E é isso que é a primeira coisa que a gente precisa atentar, tá? A gente não deve traduzir sempre palavra por palavra ao pé da letra, tá bom? Então, é preciso que você também tenha um certo vocabulário na língua portuguesa para que você saiba traduzir bem um diálogo ou um texto em língua inglesa, tá bom? Para que realmente não fique aquela coisa ao pé da letra que não faz sentido, tá? E é importante isso, que faça sentido, tá certo? Então, it's very not interesting. It's actually 100% completely the opposite of interesting. Então, não é nada interessante. Na verdade, esse actually, ele significa, na verdade, é 100% completamente o oposto de interessante. Alright, I get it, Ross.
Olha só. Alright, ok. Tá certo, Ross. Eu entendi. I get it. Tá? Então, se você quiser dizer eu entendi, você diz I get it. Vamos repetir comigo? I get it. I get it. E aí, sabe o que é que você vai fazer agora? Você vai pegar um bloquinho aí, que esteja aí perto de você, tá certo? E vai anotar essa frase, tá? I get it. Vou até escrever aqui no meu bloquinho, tá? I get it. I get it. E você vai usar sempre que você achar necessário. Certo? Pode ser você conversando com você mesmo, ou então quando você está vendo alguma coisa na internet que você ficou, nossa, agora eu entendi. Então você vai dizer, I get it. I get it. Certo? Então sempre que você puder, já grava aí na sua memória essa frase. I get it. I get it. Eu entendi. Beleza? Depois, you have no right to tell me you ever had feelings for me. Vamos repetir do início. You have no right. You have no right to tell me you ever had feelings for me. Feelings for me. Agora tudo junto, tá? You have no right to tell me you ever had feelings for me. E aí depois ela diz, what? O quê? What? Só que aqui, tá? Deixando aqui um parênteses. Eles estão com raiva um do outro, tá? Então ela fala, what? Se você disser isso, quando você não entende o que a pessoa falou, vai soar um pouquinho rude, tá? Então, nesses casos, é bom que você use a palavra sorry, certo? Pra tipo, o quê? Desculpe, perdão, não entendi, certo? Sorry. E só que aqui, como eles estão brigados, né? Estão brigando, então eles usam o what, tá certo? Muito bem. Depois. I was doing great with Julie before I found out about you. Olha só. I was doing great. I was doing great with Julie before I found out about you. Se a gente for falar palavra por palavra, vai soar algo como I was doing great with Julie before I found out about you. Só que, numa conversa, a gente não vai ouvir dessa forma. A gente vai ouvir como? I was doing great with Julie before I found out about you. Vamos lá junto comigo? I was doing great with Julie before I found... Mais uma vez. Before I found out about you. Before I found out about you. Certo? Então, o que é que eles falaram aqui? Você não tem o direito de me dizer que já teve sentimentos por mim, certo? Que foi o que o Ross falou. Você não tem o direito de me dizer que já teve sentimentos por mim, certo? You ever had, já teve, certo? Esse ever, ele dá esse sentido de já aconteceu, certo? Então, ever had, já teve sentimentos, feelings, for me. I was doing great with Julie before I found out about you. Ou seja, eu estava bem com a Julie antes de saber de você, certo? Então, esse I was doing great é uma outra forma de dizer I was fine, por exemplo, né? Eu estava bem. I was fine. É até uma outra forma de você dizer, quando alguém pergunta assim, How are you? Certo? Aí você pode dizer, I am
fine, né? E existe também outra forma de perguntar a mesma coisa, que é how are you doing? How are you doing, certo? Vou até escrever aqui. How are you doing? E aí, nesse caso, você pode responder como ele respondeu aqui. I was doing. Só que aqui eles estão falando no passado, que é sobre isso que a gente vai falar amanhã, tá? Então, aguarda aí. Então, quando eu pergunto how are you doing, eu posso responder com I am doing. E aí você pode dizer I'm doing great, certo? Aí, I'm doing well, certo? Muito bem. E vamos continuar. E ele continua. A Rachel continua. Hey, I was doing great before I found out about you. You think it's easy for me to see you with Julie? Vamos lá. Repitam comigo. I was doing great before I found out about you. Repitam comigo em voz alta, tá? I was doing great before I found out about you. You think it's easy for me to see you with Julie? Certo? Então, you think, você acha, it's easy, que é fácil, para mim, for me, to see you, ver você, com a Julie, with Julie, with Julie, with Julie. Well then, you should have said, vamos lá? You should have said something before I met her. Well then, you should have said something before I met her. Certo? Então, eles falam tudo emendado. Vamos lá. You should have. You should have said something. Said something. Something. Before I met her. Before I met her. Certo? Então, esse T, ele fica mudo, tá? Met her. Ok? I didn't know them. Ou seja, mas eu não sabia. Então, ela diz, né? Então, ele diz, bom, então, você deveria ter me dito alguma coisa antes de eu encontrá-la, certo? Então, você deveria ter dito, certo? Fica com essa estrutura. You should have said. You should have said. Ok? You should have said something. Você deveria ter dito alguma coisa. Before I met her. Antes de eu conhecê-la. Certo? E aí ela diz, eu não sabia. Eu não sabia. Mas eu não sabia. I didn't know them. Mais uma frasezinha para você colocar aí no seu caderninho, tá? I didn't know. I didn't know. Eu não sabia. Ok? Então, I get it. Entendi. I didn't know. Eu não sabia. Quando você está falando sobre alguma coisa no passado, tá? Então, você usa I didn't know. Mas se você estiver falando sobre alguma coisa que você não sabe agora, tá? Eu não sei. Então, você vai dizer. Vou até colocar aqui. I don't know. Ok? I don't know. Eu não sei. I don't know. Ok? Depois, there was never a good time. Ou melhor, antes aqui, certo? I didn't know them, and how come you never said anything to me? Vamos lá? Repitam comigo em voz alta. And how come you never said anything to me?
Tudo junto? And how come you never said anything to me? Mais uma vez. And how come you never said anything to me? E por que você nunca me disse nada? Certo? How come é uma outra forma de você perguntar o porquê, tá? How come you never said anything to me? E por que você nunca me falou nada? Certo? There was never a good time. There was never a good time. Repitam comigo. There was never a good time. There was never a good time. Nunca houve um tempo oportuno, tá? Se a gente for colocar aqui ao pé da letra, não tinha um tempo bom. Mas, nesse caso, é uma oportunidade, né, que ele queria. Então, nunca houve um tempo oportuno, tá certo? There was never a good time. There was never a good time. Right? Because you only had a year and we only hung out every night. Ou seja, certo? Because you only had, repitam comigo. Because you only had a year and we only hung out every night. And we only hung out every night. Certo? Porque nós tivemos somente um ano e nós sempre saíamos toda noite. E nós somente saíamos toda noite. Ela tá ironizando aqui. Not every night, you know? Vamos lá? Not every night. Vamos lá? Not every night. Not every night. You know? Interessante essa frasezinha, you know? Porque você pode usar ela para dar um link entre uma outra ideia que você está falando, tá? Aí você está falando e tal, you know, sabe? Esse you know significa sabe, entendeu? You know, ok? Dá até para dizer que você está sabendo bem como se comunicar, certo? You know? You know? Not every night, you know? Not every night, you know? And it's not like I didn't. And it's not like I didn't. Vamos lá? It's not like I didn't. I didn't try. Então, não toda noite. Você sabe? Não toda noite, sabe? And it's not like I didn't. E não é como se eu não tentasse. I didn't try. I didn't try. Como se eu não tentasse. But things got in the way. But things got in the way. Mas as coisas atrapalharam o caminho, certo? Algumas coisas atrapalharam. But things got in the way. Eu vou falar mais sobre essa estrutura amanhã, tá certo? Mas algumas coisas atrapalharam. Como like Italian guys or ex-fiancés. Vamos repetir comigo? Like Italian guys. Like Italian guys. Or ex-fiancés. Or ex-fiancés. Or Italian guys. Hey, there was one Italian guy, okay? Vamos lá? There was one Italian guy. Ok? Então, o que eles estavam falando aqui? Então, algumas coisas atrapalharam, como um cara italiano, ou ex-maridos, ou melhor, ex-noivos, certo? Então, noivo, em inglês a gente fala fiancé. Fiancé, tá? Não sei qual é a origem dessa palavra, talvez seja francesa, certo? Então, eles falam ex-fiancé, ex-noivo. E aí ela fala, there was one Italian guy, ok? Só havia um cara italiano, ok? And do you even have a point?
And do you even have a point? Vamos repetir? Do you even have a point? Do you even have a point? Yes, the point is, I don't need this right now. Então, você tem algo a dizer? Sim. A questão é, o ponto é, I don't need this right now. I don't need this right now. Eu não preciso disso agora. It's too late. It's too late. I'm with somebody else, okay? I'm with somebody else. Okay? I'm happy. This ship has sailed. This ship has sailed. Ok? Então, o que eles disseram aqui? Ela perguntou, né? E você tem mais alguma coisa a dizer? Aí ele disse, sim. O ponto é, eu não preciso disso agora. I don't need this right now. It's too late. É muito tarde. Eu estou com outra pessoa. I'm with somebody else. Estou com outra pessoa. Somebody else. Certo? Já pega também essa estrutura. Somebody else. Outra pessoa. Someone else também poderia ser, certo? Por exemplo, someone else. Tá? E aí quando a gente fala, né, acaba ficando tudo junto. Someone else. Somebody else. Tá certo? I'm happy. The ship has sailed. The ship has sailed, ou seja, este navio está de saída, certo? Este navio partiu. Ou seja, ele não está mais disponível, tá certo? Ele não está mais disponível. Então, beleza. O que nós fizemos aqui agora, tá? Nós vimos o texto e fomos linha por linha vendo a pronúncia e a tradução. Porque quando você está aprendendo língua inglesa, você precisa saber como é a tradução. Por quê? Porque assim você vai fazer uma comparação entre as duas coisas, tá certo? Tanto o inglês quanto o português, tá certo? Isso é muito importante para quem está aprendendo, tá? Muitas pessoas dizem que o importante é você sempre fazer tudo em inglês. Não é bem assim, principalmente se você está muito no início, tá certo? Então, faça sempre essa comparação entre o inglês e o português. E foi isso que a gente foi fazendo, palavra por palavra, frase por frase, tá certo? Então, agora, o que é que você vai fazer? Como eu falei, vocês irão receber no grupo do WhatsApp e no e-mail esse material, tanto o áudio quanto o PDF, tá certo? Então, se você quiser revisar esta aula, você vai assistir novamente esse vídeo, tá? Mas, de agora em diante, o trabalho é seu. E o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse áudio, ele tem um pouco mais de 1 minuto, tá? Então, é um áudio muito curto, para que você possa fazer o quê? Ficar ouvindo repetidamente por alguns minutos, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Tô de boa aqui, lavando os pratos. Vou pegar aqui o celular, botar o fone de ouvido e vou ouvir o áudio da Jornada Start. Então, você vai pegar esse áudiozinho que a gente acabou de ver aqui no PDF, certo? E vai ficar ouvindo ele várias vezes, certo? Você vai perceber o quê? Que depois dessa aula, né? Depois de você já ter visto frase por frase, que as coisas vão ficando mais fáceis de entender. Aí você vai se lembrando da estrutura, vai lembrando de como é em português, vai lembrando do que ele realmente falou, porque lembre-se, quando você ouviu a primeira vez, parecia que era um garrancho. Não parecia? Comenta aqui.
Não parecia um garrancho? Você não conseguia simplesmente entender nada. Depois do que eu passei aqui para vocês, né, e mostrando frase por frase, vocês viram que não é bem um garrancho. As coisas começaram a fazer sentido, certo? Então, o que você precisa fazer agora? Ficar ouvindo esse áudio, tá? Até amanhã. Amanhã a gente vai se aprofundar mais ainda nesse áudio, tá certo? Então, tira um tempinho. Se você estiver lavando os pratos, fica ouvindo o áudio. Estiver varrendo a casa, ouve o áudio. Ah, vou fazer uma caminhadazinha matinal. Escuta o áudio, tá? Faz isso por uns 10 minutos. E aí as coisas vão começar a ficar gravadas na sua mente, como um passe de mágica. Certo? Vão começar gravadas e tudo vai fluir mais fácil. Certo? Essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada que eu quero que vocês botem na cabeça de vocês. Tá? É preciso repetição. É preciso revisão. Quantas vezes forem necessárias. Tá certo? Então, qual vai ser a tarefa de hoje para vocês? Baixar o áudio, né? Baixar o áudio, botar lá na sua galeria de músicas e, sempre que possível, bota o play lá, certo? E começa a ouvir, beleza? E é isso, gente. Não tem mistério. Fiquem ouvindo, ouvindo, ouvindo. E amanhã a gente conversa mais. Beleza? Agora eu quero saber quem é que vai estar aqui amanhã. Porque hoje, gravem bem esse número aí de pessoas que estão assistindo essa live. Vamos ver quantas estarão também assistindo. Porque é sempre assim, gente. A gente se compromete com uma coisa, mas a gente acaba deixando pra lá, né? Muitas vezes esse comprometimento nem foi tão decisivo assim, né? E eu tô falando isso porque é o que acontece. Nós somos seres humanos, né? Queria muito que vocês participassem dos 3 dias, tudo bem direitinho, mas eu conheço vocês, né? Infelizmente, nem todos estarão aqui amanhã, mas tudo será entregue para vocês bem direitinho, mas eu quero que vocês estejam comigo amanhã, tá certo? Quero que vocês estejam comigo, participando, comentando, enviando para os amigos, tá certo? E por hoje é só, tá bom? Amanhã, novamente, às 20 horas, estaremos aqui, neste mesmo canal, falando mais sobre a língua inglesa, aprendendo inglês e novas técnicas de aprendizagem. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Vejo vocês amanhã. See you next time. Bye bye.